Fala galera, tá começando mais um Podzeiro. Nesse episódio de abril, a gente vai repercutir aí as últimas partidas da fase inicial do Campeonato Mineiro e as outras notícias do mês também, como o sorteio da Copa do Brasil, algumas questões de contratações e o futebol feminino. Meu nome é Wagner Lamounier e quem tá aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza? Se quiser já começar falando aí o que você achou dessa reta final nossa de Campeonato Mineiro. A gente começou oscilando um pouco, né? Mas agora parece que o time deu uma encaixada melhor nessa reta final. O que você pode destacar aí pra gente? E aí, cara, tranquilo? Realmente foi um bom mês do Cruzeiro, finalmente, né? Depois de muito tempo. Bons resultados, bom futebol. Eu acho que o time está conseguindo ter uma cara agora, finalmente. A gente consegue ver um progresso contínuo. O time apresentou um futebol bem convincente, né? Além das vitórias, e principalmente a vitória no Clássico, né? Que eu acho que foi a gente pode talvez dizer que foi um marco dessa primeira fase do trabalho do Felipe Conceição. Com certeza deu um cara novo e um ânimo também pro time, né? E para alguns jogadores que precisavam também de ter uma vitória que realmente impactasse. Com certeza, tipo assim, a gente, né, tava jogando razoavelmente bem já nos jogos ali que antecederam o Clássico, né? A gente veio de 3 jogos sem tomar gol e de 2 vitórias, né? Uma fora de casa contra o Boa e a outra também fora de casa, aqui em BH também, né? No Independência, mas contra o Coimbra, por 2-0. Mas realmente o clássico, acho que envolveu muita expectativa dos dois lados, talvez mais até do lado do Atlético, como uma possível aí, devolução de uma goleada que há muito tempo não acontece por parte deles, né? E a gente está em um dos nossos piores momentos, esportivamente falando, e eles, talvez no auge de investimento que eles já tiveram, talvez na história mesmo. Então, foi uma partida que envolveu muita emoção por parte dos torcedores. Eu confesso que eu fiquei muito ansioso por esse jogo e que durante o jogo eu fiquei extasiado, assim, e quando saiu o gol, nossa, nem acreditei. Foi um dia bem especial, uma vitória que com certeza deu muita confiança aí pro nosso time, né? Sim, também foi uma partida que eu acho que conseguiu ser segura, né? Do princípio ao fim, porque o Cruzeiro não chegou a sofrer realmente em períodos largos do jogo. O Atlético conseguia, obviamente, chegar, né? E mais pro final alguma conseguiu fazer alguma pressão no time do Cruzeiro, mas não foi uma coisa que a gente sentia que qualquer hora o time podia ir lá e tomar o gol. Porque o time estava bem compacto, estava realizando uma marcação, pressão muito interessante, principalmente no começo do jogo. É, Foi até importante para a gente conseguir enxergar talvez a importância do Matheus Barbosa no esquema, né? Porque ele sempre subia para fazer a marcação junto com o Rafael Sobis e isso dificultava a saída do Atlético, né? Então, apesar dele talvez não contribuir tanto com a bola nos pés, a gente conseguiu, talvez pela primeira vez, enxergar o que o Felipe Tigrão também enxerga no Matheus Barbosa. Assim, o Felipe parece claramente confiar muito, né, no Matheus Barbosa, porque mesmo quando ele não faz partidas muito boas, ele tende a bancar ele, né? Ele até então tem sido titular em praticamente todas as partidas. Mas finalmente parece que de algumas partidas para cá isso tem até dado mais certo, né? Nos últimos 3 jogos ele fez 2 gols, né? Ele fez gol nesse último jogo contra a Patrocinense e ele fez o nosso gol que nos classificou também na Copa do Brasil contra a América de Natal. Eu concordo que ele teve um papel importante no clássico, principalmente na marcação, né? Não tanto com a bola nos pés como você falou. E é um jogador que nas primeiras partidas dele ali com a camisa do Cruzeiro, ele realmente não estava entregando muito, né? Ele estava parecendo se adaptando ainda um pouco a essa função que o Felipe quer que ele faça, né? Que é talvez um pouco mais à frente do que ele estava acostumado a jogar na temporada passada, com podendo chegar mais no ataque, né? Uma coisa que ele está trabalhando mais ainda. Mas que bom que a gente consegue ver que ele está melhorando um pouco, né? Ele ainda não é uma unanimidade, mas ele está batalhando ali nessa posição junto com o Jadson, que até fez um gol bem bonito aí no último jogo também. E que também eu acho que briga nessa posição o Rômulo, né? Que foi uma contratação que a gente fez no final do mês passado, mas que realmente foi estrear aí nesse mês.
começou jogando só um pouquinho, no outro jogo entrou mais um pouquinho e tal, e agora nos últimos jogos ele já chegou a fazer 90 minutos, que foi uma coisa que até surpreendeu um pouco, né, já que ele estava há bastante tempo parado, e parece ser um cara tecnicamente um pouco acima até de alguns outros jogadores do Cruzeiro, né? Como é que você vê essa contratação nossa aí? Como é que você acha que ele pode ajudar? Seja em qual posição que ele pode render melhor e até pensar a questão da temporada inteira. Realmente você vê quando o Rômulo joga, ele é um cara muito acima do que a gente tem no nosso elenco, né? Tecnicamente não tem comparação, se você for comparar com os outros meias, mas essa questão da posição dele é uma coisa que vai causar, não diria problemas com o Felipe Conceição, mas porque na minha cabeça a intenção era realmente que ele fosse o jogador que ocupasse a posição do Matheus Barbosa, né? E talvez até realmente fosse essa ideia do Cruzeiro, do próprio Felipe Conceição, quando o Romulo chegou. Mas eu acho que acaba que talvez o problema do meia do Cruzeiro, né, que está sendo um meia que joga pela esquerda, que variou entre Marcinho e o Claudinho. E o Claudinho. Exatamente, a gente não conseguiu encontrar ainda um jogador para fazer aquela posição. E por pior que seja, o Matheus Barbosa tem conseguido entregar alguma coisa, né? Seja no momento defensivo ou nos últimos jogos, até no momento ofensivo, ele conseguiu pelo menos entregar mais do que estava entregando antes. E já os outros dois, né, os meias, vamos dizer assim, os meias pela esquerda, né, eles não conseguem entregar em nenhuma fase do jogo até agora. Eu não acho que eles tenham conseguido se adaptar tão bem a essa formação, né, a esse 4-3-3. E o Rômulo caiu muito bem ali, né, ele entrou em alguns jogos ali, como você mesmo disse, e no finalzinho de alguns jogos conseguiu muito bem. E também tá conseguindo bem agora que ele começou jogando titular, mas não sei, vamos ver, né? Porque talvez com a contratação que o Cruzeiro faria, a intenção era que ele jogasse no lugar realmente do Matheus Barbosa. Mas agora, como essa contratação não aconteceu, né? Que é a do Guzmán, é bem possível que o time continue assim, né? Com essa mesma formação com o Matheus Barbosa e o Rômulo atuando como meio mais pela esquerda mesmo. Sim, e eu acho que, tipo assim, nesse momento, tipo assim, pensando no próximo jogo, que provavelmente vai ser o jogo já da semifinal do Campeonato Mineiro, eu ainda insistiria no Rômulo como esse meia, pela esquerda, né? No trio ali de meio de campo, ele nessa posição, o Matheus Barbosa e o Adriano, né? Ali atrás. Porque realmente, o Marcinho e o Claudinho, eles até tiveram um ou outro bom momento em alguma partida. O Marcinho já fez gol e tal. O Claudinho entrou bem também, tipo assim, mas também não fizeram um jogo que foi um jogo que a gente pegou e falou: esse jogo credenciou ele para realmente brigar ali pela titularidade. Igual aconteceu nesse último jogo nosso, do Cruzeiro Patrocinense, onde o Potker, né, puxou essa responsabilidade e praticamente falou: ó, tô de volta nessa briga, né? Ele que foi suspenso alguns jogos atrás, ele que é um jogador indisciplinado, claramente, perde muitos jogos por conta de cartão, mas jogando, né, nessa função de 9 ali, centralizado, ele jogou muito bem nesse último jogo, a ponto de fazer 2 gols e dar uma assistência, e eu toquei nisso para pensar num ponto que já foi até levantado por alguns torcedores e que o próprio Felipe Conceição já testou em alguns momentos, que seria com o Sobis perdendo essa vaga aí pro Potker, no caso, e sendo esse homem de meio campo, né, ali pela esquerda, que seria onde estava atuando o Rômulo, e aí passando, consequentemente, o Rômulo pela direita. Eu acho que talvez essa formação pode ser uma possibilidade aí, pelo menos ao longo da temporada, né? Talvez não seja de cara uma opção que o Felipe Conceição vai tentar, mas assim, digo, em um jogo que o Cruzeiro precisa de estar atacando mais, talvez deixar o time assim durante a partida, fazer uma substituição, puxar um pouco os Sobis para trás e deixar o Potker lá na frente, passar o Rômulo para o outro lado. O time vai ter muita qualidade nesse meio de campo, né? O Adriano ali segurando a onda, o Sobis e o Rômulo podendo dar passe para os nossos pontas, né? E fazendo a bola chegar no Potker também. Eu acho que pode ser aí uma coisa a se pensar em algum momento. Claro que
o Sobs tem alguma deficiência de marcação, já não tem o porte físico de aguentar tanto fazer essa função, talvez por 90 minutos. Eu também acho que é uma ideia a se considerar, mas realmente eu só consigo enxergar isso como sendo uma opção a se utilizar em situações de jogo, não como uma formação para ser utilizada desde o princípio, porque, como você mesmo disse, o Pottker ele não entrega tanto momento sem bola, né? E se você deixar um meio de campo ali tão desprotegido assim, eu acho que durante o jogo todo ele não vai aguentar, sabe? Então, assim, pode ser realmente utilizado em algumas situações que o Cruzeiro estiver precisando de agredir mais, né? Então, igual já foi feito, né, pelo próprio Felipe Conceição agora nesses últimos jogos. Se eu não me engano, foi no jogo da Copa do Brasil, não foi? Que ele chegou a Foi. testar isso. É, pode ser uma ideia, pode ser uma boa ideia para essas situações específicas, mas realmente, considerando essa formação, eu não consigo ver isso se encaixando, não. Talvez se mudasse para um 4-2-3-1 até poderia ser. Mas nesse 4-3-3 que o Felipe Conceição tem utilizado, realmente é meio complicado, ao meu ver, assim. Eu também acho. Até porque, assim, eu até citei isso porque o Cruzeiro tem jogado bem esses últimos jogos, mas a gente vê uma dificuldade que o Cruzeiro tem, que é a mesma dificuldade, por exemplo, da temporada passada, tem melhorado, né? Mas ainda tem uma dificuldade, por exemplo, de jogar contra times muito fechados. O Cruzeiro tem sido cada vez menos um time reativo, né? Agora, que ano passado e nos anteriores também tinha essa coisa, parece muito enraizada. Mas, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil contra o América de Natal foi muito complicado. No jogo contra o Pouso Alegre, que foi que a gente perdeu, a gente não conseguiu furar a defesa dos caras. Nesse jogo contra o Patrocinense a gente conseguiu, fez 4-0 depois de sei lá quantos milhões de jogos aí a gente conseguiu fazer isso. Mas foi um jogo também que, assim, na última rodada do Campeonato Mineiro, o Patrocinense já não tinha chance de ser rebaixado e nem de se classificar para nada. Eles tinham acabado de rescindir o contrato com vários jogadores, tinham apenas 5 pessoas no banco de reservas do time. Então, assim, acho que foi um jogo atípico, sem desmerecer a nossa vitória, né? A gente tem que comemorar ela e muito, mas também não sei se foi lá um grande parâmetro, assim, pra gente colocar. Mas, voltando um pouco atrás naquilo que você tinha citado, né? Na contratação, no caso, a não contratação aí do Guzmán, que quando começou a ser ventilada essa história, eu não conhecia o jogador, mas aí cada vez que eu buscava me informar mais, eu ficava mais iludido, porque as pessoas que aparentemente o conheciam falavam absurdamente bem dele, falavam que ele era um jogador espetacular, que lá na Colômbia ele via a bola toda rodada e tal. E aí, inevitavelmente, a gente começa a criar expectativas, né, com isso. E logo de cara teve um momento em que parece que o empresário dele desmentiu, falou que eles não queriam negociar porque sabia que o Cruzeiro estava atrasando salário e tal. E aí eu já dei uma baixada na bola, falei, realmente, esse cara não deve vir e tal. E a gente foi surpreendido, né, porque o papo foi continuando e ele foi anunciado, né? Depois a gente foi surpreendido novamente, muito pior. Queria primeiro que você desse a sua opinião da contratação e de tudo, né? Da gente ter anunciado o cara, depois de ter dado esse problema. Você acha que a gente vai tentar ir atrás de um jogador com essa característica ainda? Enfim, fala sobre o que você achou disso tudo aí, porque realmente foi uma coisa que movimentou bastante esse mês, né? Chegou a nossa hora de anelcar, né? Infelizmente, uma hora ia Sim. acontecer, né? Mas, cara, realmente eu também não conhecia o jogador e, igual você mesmo disse, fui procurar informação, todo mundo falava muito bem. Cheguei a ver alguns vídeos também, né? Ver vídeo é sempre um perigo, né? Porque vídeo de melhor momento realmente engana muito. Mas pelo que falavam dele, pelos números, né? E pelos próprios vídeos, ele parecia realmente ser um jogador muito interessante que encaixaria nesse esquema do Cruzeiro, né? Nessa trinca de meio. Mas, igual você mesmo disse, o próprio agente dele, né? Chegou a falar no começo da negociação que a negociação era difícil por causa dessa questão do salário, né? Então, assim, realmente, para nossa realidade, é difícil de imaginar qualquer tipo de contratação que envolva dinheiro, né? Então, foi tudo muito estranho desde o começo. Ainda mais que passou de 1 milhão de euros, é um negócio muito estranho. Mas beleza. Aí, considerando tudo isso, depois da não contratação, né? Depois
falar em espanhol lá no perfil do Nossa, Cruzeiro nas redes verdade. sociais por uns 5 dias. Agora não tem mais o que fazer, né? Agora realmente é só engolir o que passou e conviver com isso, que não tem muito o que chorar mais não. Mas assim, eu Sim. acho que com o que a gente tem aqui hoje no elenco do Cruzeiro, eu vejo que tem um cara que por enquanto não está tendo muitas oportunidades, né? Que eu acho que ele consegue fazer exatamente o que a gente precisa para essa trinca de meio de campo, que é o Marco Antônio. Claro que é um cara que ainda tem que se adaptar, tem que adquirir ritmo de jogo, né? Porque ficou muito tempo parado. Mas, sabe, tecnicamente a gente sabe que ele consegue entregar, a gente sabe que ele agora está fisicamente mais pronto. E cara, cá entre nós, a gente está percebendo cada vez mais que a base dá. Assim, não sei se a base resolve totalmente, mas pelo menos uma parcela ela consegue resolver, né? Hoje o Adriano talvez seja o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. O Matheus Pereira até teve uma fase de instabilidade agora no começo do ano, mas os últimos jogos dele foram muito bons também, né? O Stênio tem entrado bem. Então, assim, não, sem falar do Everton, né? Tava esquecendo do Everton, porque É, assim, talvez seja um jogador do Cruzeiro que subiu da base que mais me surpreendeu nos últimos anos, porque a frieza que o cara tem, personalidade, né? Então, é uma coisa realmente fora do normal para um menino de 18 anos e que ocupa uma posição, assim, que você tem tanta pressão quanto uma posição de defesa, né? Que é a zaga, e você vê que ele ainda não é um cara pronto fisicamente, ainda perde alguns lances, mas ele não tem medo, não. Ele pega a bola, às vezes ele não tem como tocar a bola, ele vê que só tem um corredor aberto ali, ele vai driblando o atacante. Então, assim, é coragem, é personalidade. E você vê que tudo isso aqui, né? A gente tem tudo isso aqui. Não precisa de ficar gastando dinheiro que a gente não tem, ficar fazendo promessa que a gente sabe que a gente não vai pagar. E o Marco Antônio é um cara que a gente já conhece muito dele. A gente sabe que ele tem muita passagem por seleção de base, que ele tem muito. E todo mundo fala muito bem dele, né? Todos os técnicos que passaram nas categorias de base do Cruzeiro falam muito bem dele. Então eu apostaria, na verdade, nele. Eu nem acho que precisa realmente de ir atrás de outro jogador, não, nesse momento. assim, se tivesse vindo, né, o Guzmán teria sido a terceira contratação dessa mesma posição, né? Na verdade, a Sim. segunda. Se for contar o jeito que o Rômulo tá jogando, seria a terceira. Porque já trouxe o Marcinho. E, embora não esteja rendendo, eu acho que tá longe de serem jogadores descartáveis, sabe? Sim, eu já vi muita gente criticando, Marcinho, Claudinho e tal. Mas eu acho que para uma temporada longa, né, para uma temporada de Série B, e espero que com mais partidas de Copa do Brasil, em algum momento eles vão ter que jogar, né? Vão acabar entrando. Enfim, mas eu também acho que o Marco Antônio é um jogador que, se for tratado ali com carinho, do jeito que ele merece, ele vai ter mais chances e já teve minutos no Campeonato Mineiro, o próprio Stênio também, já para citar os outros jogadores da base que têm começado a aparecer de novo no time, né? Porque esses dois já tinham aparecido na temporada passada, mas não jogaram tantas partidas. Mas realmente eles têm tudo para ajudar o Cruzeiro dentro de campo. Até nessa última partida, o Giovani, né, lateral direito, teve aí os seus primeiros minutos no profissional do Cruzeiro. Foi uma partida ótima para ele estrear, né? O Cruzeiro já estava com o jogo resolvido. Já estava resolvido assim, né? Já estava nos minutos finais, já estava ganhando, já não tinha muita coisa a se esperar do jogo, então ele entrou sem estar muito pressionado, sem ter torcida ali no estádio para encher o saco também. Tanto que ele teve segurança, né? Assim, não fez um partido espetacular, mas ele, pô, mandou bem ali na lateral, segurou a onda na marcação. Quando foi pro ataque, ele acabou participando, né, do último gol, ele dá aquele chute cruzado que o goleiro defende, e aí na sequência da jogada que o Potker cruza, e tem o desvio O lá, e Stênio, o Jadson faz o gol. É isso, o Stênio desvia. Então, assim, ele até teve ali sua participação, então é bom ver esses jogadores, né, entrando. E assim como você citou do Everton também, que tem se mostrado um zagueiro com uma qualidade de passe que é muito boa, e que isso para jogadores de defesa, para zagueiro, já é uma característica que impressiona mesmo jogadores mais experientes, e ver isso num jogador jovem como ele a gente consegue ter expectativas muito altas com ele,
próprio Paulo também, que estreou no final da temporada passada e é um bom jogador aí do nosso elenco. Então, eu realmente acho que eles vão conseguir nos ajudar mais ao longo dessa temporada, é uma coisa que a gente já vem pedindo, né, há muito tempo, e que talvez a gente comece a ver mais. Já passando aí mais pra frente, só para finalizar o papo do Guzmán, né, o Cruzeiro soltou em nota falando que vai tentar ver quais são as medidas cabíveis, né, quanto a isso. O Cruzeiro alega que ele tinha um pré-contrato assinado, não sei até que ponto isso vale de alguma coisa, parece que quem tem que decidir isso é a FIFA. No começo parece que o presidente do Envigado tinha falado alguma coisa mais ou menos nesse tom também, mas depois falou que não tinha nada assinado. Então, assim, não dá para pôr a mão no fogo pela diretoria do Cruzeiro, não dá para acreditar nas coisas que eles falam, mas vamos torcer para que a justiça seja feita. Se a gente tiver alguma coisa a ganhar dessa história, que ganhe pelo menos, senão vida que segue. E vida que segue tanto na Copa do Brasil, onde foi sorteado, né, e a gente vai pegar o Juazeirense, e tanto na semifinal do Mineiro, que a gente vai pegar o América e, se classificar, pegar na final o ganhador de Atlético ou Tombense. Mas primeiro, né, sobre a Copa do Brasil. Foi sorteado aí o Juazeirense, eu nem acreditei porque eu estava assistindo ao vivo, né, o sorteio, estava em casa e aí eu já tinha certeza absoluta que a gente ia pegar ou o Red Bull Bragantino, ou o Fortaleza, ou até o Atlético Goianiense, que eu achava que eram talvez os times mais difíceis aí do outro pote. Tinha o Coritiba também, enfim, tinha outros times fortes, mas sem menosprezar o Juazeirense, foi bom não ter pegado esses times que eu tinha aí mais medo. Já achava que o Cruzeiro teria muita dificuldade. O Juazeirense jogou muito duro com o Sport, né? Eliminou o time, teve tudo aqueles lances de catimba, de ligar o sistema de irrigação, luz falhar, enfim, toda uma série de coisas. Então não vai ser um adversário fácil também, mas a gente já está animado. E a gente tem uma possibilidade real aí de se classificar na Copa do Brasil e no próprio Campeonato Mineiro também. Eu acho que os 2 jogos contra o América vão ser muito mais difíceis. Eu acho que vão ser difíceis porque a questão do América tem uma vantagem aí, por causa de ter ficado na frente do Cruzeiro na classificação. Mas eu acho que vão ser 2 testes ótimos, tanto para a Série B, tanto para dar uma força aí para a gente tentar conquistar um título nessa temporada, no caso do Campeonato Mineiro. Qual que é a sua expectativa aí, tanto para esse jogo da Copa do Brasil e para essa semifinal aí de Campeonato Mineiro? A Copa do Brasil ela é importantíssima por uma questão financeira esse ano, né? Não dá pra gente ter muita expectativa em relação a título, realmente. Claro, se acontecer, a gente não vai reclamar, obviamente, né? Mas acho que o principal pra gente é realmente conseguir ir avançando e conseguindo cada vez mais o dinheiro da premiação. E o Juazeirense acho que é um adversário dentro dos disponíveis. Acho que a gente conseguiu se dar relativamente bem, né? Porque, igual você falou, pensar que nesse pote tinha o Red Bull Bragantino, que seria o pior dos casos, né? Uhum. Então, dentro disso, eu acho que o Juazeirense acaba sendo um time interessante assim pra gente conseguir passar para a próxima fase. E sobre a semifinal do Mineiro, realmente a gente, eu acho que é um jogo 50% para cada, Cruzeiro e América hoje. Talvez eles tenham alguma vantagem por causa do regulamento, né? Que eles podem passar com 2 empates, né? Eles têm a vantagem do empate. Não passar com 2 empates, né? Mas passar com o placar agregado em empate. Então, assim, de qualquer forma, acho que vai ser muito disputado, vai ser realmente um nível bem próximo, assim, se o Cruzeiro conseguir manter esse nível de atuação dos últimos jogos, né? Claramente. Tem tudo para serem jogos muito bons e realmente servirem de testes reais, né? Que é o que a gente está precisando agora, porque a Série B já está batendo a porta. E a outra semifinal, eu imagino que o Atlético deve passar, né? E, então, assim, provavelmente, se passarmos da América, provavelmente a gente pega o Atlético no final. E aí, não tem muito o que esperar, não. A gente ganhou o primeiro jogo deles, né? Desse ano. E aí vamos tentar fazer a mesma coisa de novo, ganhar de novo. Se não der também não deu, mas claro que sempre tentando vencer, né? Seria incrível esse cenário. Eu não gosto nem de pensar, que eu já fico todo... E agora, para finalizar, só para dar uma pincelada rápida aí pelo futebol feminino do Cruzeiro, que infelizmente nesse momento a gente está na vice-lanterna, né, da Série A1,
A gente jogou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 2, mas é só o começo da competição. A gente está na zona de rebaixamento aí, mas eu acredito que o time ainda tem a crescer. Eu acho que é fato para todo mundo que o Cruzeiro não investe muito, né, no futebol feminino. A gente não tem tanto investimento como outros grandes do Brasil, e é claro que aí por isso a gente acaba lutando mais e passando mais dificuldade dentro de campo. Mas nesses 3 jogos, o que dá para comentar é que empatou o primeiro jogo com o Real Brasília, que é um time que subiu nessa temporada e até está se dando muito bem. Fez esses 3 primeiros jogos pela pontuação. Tá bem, tá do meio para cima ali da tabela. Vamos ver se ao longo da temporada eles vão conseguir manter isso. E os 2 jogos que perdeu foi pro Grêmio, que já é um time que tem um investimento maior, já tem alguma tradição aí no futebol feminino. E o Palmeiras, que é uma das cotadas a ser campeão brasileiro, né? O Corinthians tem um elenco muito forte, mas o Palmeiras também tem aí uma das melhores jogadoras em atividade no futebol brasileiro. Mas só para destacar nesse jogo, que o Cruzeiro chegou todo defensivo. Eu não assisti tudo. Inclusive eu gostaria de pedir desculpas, porque quando eu entrei no jogo, o Cruzeiro estava ganhando de 1-0. Aí eu assisti o Cruzeiro tomar a virada e tomar o 3-1, e aí eu saí para jantar, o Cruzeiro fez um gol, e na hora que eu voltei, o Cruzeiro tomou o 4º gol. Ou seja, eu assisti os 4 gols do Palmeiras e não consegui ver ao vivo nenhum gol do Cruzeiro. Depois eu vi, claro, os lances de novo e tal. Só para destacar. A culpa é sua. A culpa é minha, pois é. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso nas próximas partidas. Mas a Mariana fez 2 golaços, né? Sendo aquele primeiro fora da área, um pouquinho depois do meio de campo, assim. Ela percebeu a goleira adiantada, foi muito consciente. Dá para ver ela olhando para cima e dando o chute de longe. E foi um gol muito bonito, um gol que deu uma esperança ali, porque o Palmeiras estava em cima. No contra-ataque a gente conseguiu fazer esse gol. E conseguiu segurar boa parte da partida. Então, lutamos bem, mesmo contra um time que tem um poder de investimento muito maior. Então dá para esperar coisa boa das cabulosas aí, mesmo com esse começo difícil. A gente tem uma sequência de jogos agora que pode ser favorável para a gente conseguir conquistar mais pontos. Pelo menos aí no papel são times que a gente vai conseguir bater de frente. Então vamos torcer para continuar nessa pegada. No futebol sub-20 do Cruzeiro, categoria de base, a gente não tem muita coisa o que comentar, porque a competição não começou ainda, brasileiro. O Cruzeiro fez um monte de contratação aí do sub-20, mas realmente não é nada que a gente tem muita propriedade para comentar agora. Então, só para finalizar, a nossa perspectiva aí para esse próximo mês é avançar no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, e fazendo aí cada passo de uma vez. Segue a gente em todas as redes sociais possíveis e imagináveis que você quiser. Tudo é @podzeiro. Interagir com a gente lá, dar sugestões de pautas e tudo mais. E é isso então. Valeu, gente. Até a próxima.